Bem-vindos ao nosso vídeo sobre Gênesis. Eventualmente eu vou postar aqui um vídeo sobre os livros pelos quais nós estaremos passando. Nós estamos passando agora por Gênesis, Salmos e Lucas. Já já eu lanço aí nos grupos os vídeos sobre Salmos e Lucas. Hoje vamos falar sobre o livro de Gênesis, um vídeo introdutório para você entender o que o livro de Gênesis está propondo, qual é a intenção, qual é a intencionalidade desse livro, o que são informações que são úteis à nossa leitura, são informações úteis para o aprofundamento da nossa devocional. Então, vamos lá começar a falar sobre o livro de Gênesis. Já disse que ele faz parte do primeiro volume literário da Bíblia, né? O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Farei um vídeo falando só sobre o Pentateuco, tá? Já já vai estar sendo lançado, porque eu pretendo fazer não somente os vídeos sobre os livros da Bíblia, e sim sobre as divisões literárias da Bíblia, tá? E devagarinho a gente vai soltando, tá? Outra coisa, decidi que é melhor fazer vídeos não antes da leitura da semana, e sim após a leitura da semana. Sobre a leitura que nós fizemos essa semana anterior, esse vídeo já foi lançado no início da semana passada. Portanto, agora eu vou, para não deixar essa semana sem nenhum vídeo para você se atualizar e se aprofundar, estou fazendo sobre Gênesis, daqui a pouco, ainda nessa semana, sobre o Pentateuco, e aí vou fazer na segunda-feira que vem o vídeo que vai fazer o pente fino da leitura desta semana que nós estamos entrando agora. Só para não perder o timing aqui, atualizar aqui a nossa leitura. Hoje que eu estou gravando esse vídeo, dia 25, já fiz um vídeo até o Gênesis 17, né? Agora a gente vai fazer essa semana de leitura, né? Até o dia 1º de dezembro, que é o domingo. E na segunda, dia 2 de dezembro, né? Eu lanço o vídeo sobre a leitura desta semana, que é a semana de 25 de dezembro, ou perdão, novembro. 25 de dezembro é Natal. 25 de novembro até 1º de dezembro. E a gente vai passar de Gênesis do capítulo 18 ao capítulo 24, do Salmo 10 ao Salmo 18 e até o capítulo 14 de Lucas, certo? Então, só avisando que esses vídeos serão feitos agora posterior à leitura da semana. Também quero dizer para você que você a qualquer tempo pode mandar mensagem ou no grupo ou para mim no privado sobre alguma dúvida que surgiu na leitura. Por exemplo, foi trazida para mim a questão sobre o nascimento de novas pessoas. A Bíblia registra os filhos homens de Adão e Eva, mas não registra os filhos mulheres, né? E a resposta que eu dei para essas pessoas foi: ah, só se registrava o nascimento de homens, né? Prioritariamente. Citava-se as mulheres caso elas tivessem uma participação efetiva ou de importância para o resultado final da história, aí sim a mulher era citada. É uma questão cultural da antiguidade, tá? Não é uma questão de debate sobre machismo ou coisa que o valha. Na antiguidade, a figura masculina era central, ela tinha o protagonismo quase que total, e naturalmente nos textos isso fica espelhado também. E aí a ideia é simples. Naturalmente está registrado o nascimento de Caim, Abel e Sete, mas, naturalmente, também nasciam mulheres. E a gente entende, né, que esse primeiro momento da surgimento da humanidade, esse entendimento sobre família, irmão, irmã, não era tão aguçado, tão preciso quanto o nosso hoje, né? Ali havia a ordem de crescer e multiplicar, e assim acontecia. Então, questões como essa podem aparecer e você pode ficar muito à vontade para trazer a sua questão para mim, para a gente poder conversar, tá bom? Muito bem. Livro de Gênesis. Hoje a gente vai falar sobre o livro de Gênesis.
Esse livro é um livro atribuído a Moisés, escrito por Moisés, e olha só que interessante. O livro ele tem como tempo de autoria mais ou menos o ano de 1440, assim, uma data aproximada, antes de Cristo, naturalmente. Mas você vai perceber que, embora. Para você localizar historicamente, esse livro provavelmente foi escrito durante os 40 anos de caminhada no deserto, quando Moisés tira o povo do Egito, e é nesse período do deserto onde esses textos são escritos. Esse conteúdo já existia naquilo que a gente chama de tradição oral. Essa informação, esse conhecimento, ele já era transmitido, ele já era verbalizado, contado para as crianças e ensinado para formar a consciência das pessoas sobre a pessoa de Deus e sobre a sua atuação. Mas escrito, posto no papel, está registrado no período em que o povo caminhou no deserto, no ano de 1446, mais ou menos, tá? Antes de Cristo, tá? E como eu já tenho dito, eu vou repetir, porque o Gênesis é um livro de começos, é um livro que conta o início de tudo. Por exemplo, o início das coisas que existem, a criação, o início da família, o início do pecado afetando a humanidade, né? E o início da reconstrução da história, né? Então, esses são os inícios que são registrados no livro de Gênesis. Um esboço sobre o livro de Gênesis, basicamente. Gênesis de 1 ao 5 conta o início de tudo, né? Já do 6 ao 11 vai falar sobre o recomeço com Noé. Aquela questão do dilúvio, como a gente já passou, na verdade, por esses textos. Depois, o começo, olha só que bonito, o começo da família de Deus, lá no chamado de Abraão, a história de Abraão é o começo da família de Deus, né? Lá pelos capítulos 11 e 12 começa a ser contada essa história. Depois vem a sequência, a história de Isaac, história de Jacó e história de José. E assim o livro de Gênesis se encerra no capítulo 50. Então, são 50 capítulos contando esses começos e contando essas histórias desses personagens que são primordiais, chamados os patriarcas, né? Muito bem. Quais são os temas essenciais de Gênesis? Deus é um tema essencial de Gênesis. O Deus eterno, o Deus único, o Deus todo-poderoso que cria tudo que existe do absoluto nada. Um outro tema é a humanidade. Os seres humanos criados por Deus para ter um lugar especial na criação de Deus. Então, conta a origem da, da ideia que formatou o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Então, fala da criação como um todo, naturalmente, fala também sobre o pecado, a desobediência de Adão e Eva. Também fala de aliança. O livro de Gênesis é muito profundo ao falar sobre as alianças feitas e reiteradas entre Deus e os seus escolhidos. E aí a gente chega a um outro tema importante de Gênesis, que é o tema da eleição. Então, a eleição, pessoas escolhidas por Deus, eleitas por Deus, para cumprir os propósitos de Deus, para aquele tempo e para repercutir nos séculos vindouros até nós hoje em dia, né? Então, é a visão histórica de Deus sendo construída pelas pessoas que ele escolhia através de alianças, né? Muito bem. Qual é a relevância de Gênesis para hoje? A relevância de Gênesis para hoje é falar sobre a inclinação para o pecado, é falar sobre a nossa condição sempre vulnerável e sempre a um passo da desobediência, né? Então, o pecado precisa ser sempre exposto, ele não pode ser escondido, ele precisa ser sempre denunciado, porque a partir da revelação da existência do pecado, a gente consegue caminhar
numa trajetória de arrependimento, de redenção, né? A fé sempre é recompensada. É um outro tema do livro de Gênesis. As promessas são sempre cumpridas. As promessas de Deus sempre alcançando seu cumprimento. Um exemplo disso, algumas promessas são para mais adiante, né? São profecias mais ao futuro. Mas o exemplo disso é Abraão ser chamado, junto com sua esposa, idosos e estéreis, para serem pais de uma grande nação. E isso se realiza dentro do próprio livro de Gênesis. São promessas feitas e cumpridas. Uma outra coisa, a obediência sempre é abençoada. Dão várias mensagens aqui sobre esses temas, né? A fé é recompensada, promessas são sempre cumpridas, a obediência sempre é recompensada. Então, irmãos, a gente vê aqui alguns desses temas, tem mais um. Os propósitos sempre são realizados. As intenções de Deus, a partir dos chamamentos, das escolhas, do vocacionar que ele direciona ao ser humano, sempre serão realizados. Por que isso é interessante para a gente? A gente vê o Abraão, Isaac, o Jacó como pessoas distintas, especiais. Mas se você prestar atenção na sua leitura, e a gente vai caminhar por Gênesis por um bom tempo, você vai perceber que não são pessoas perfeitas. São pessoas que têm fé, têm fragilidade na fé. São pessoas que em dado momento duvidam de Deus. São pessoas que em dado momento tentam fazer as coisas da sua própria maneira. Mas também são pessoas que têm momentos de obediência, de submissão, de serenidade, de equilíbrio. Então, você percebe que ali há uma comunicação transparente da relação do ser humano com Deus, mesmo aqueles que são escolhidos por Deus. Não se esconde os erros ou os problemas. Apesar dos erros, apesar dos defeitos, apesar dos problemas, Deus escolhe para os seus propósitos e, a partir da obediência, cumpre esses propósitos, né? Então, Gênesis dá esse respaldo para a gente sobre o início e sobre esses valores da bênção, da promessa, dos propósitos, da recompensa que a obediência traz e sobre a necessidade dos pecados serem sempre expostos, revelados, trazidos à luz para que haja um caminho de redenção para a gente. Portanto, irmãos, Gênesis, entre outras coisas, é basicamente isso. Claro que haveria muito mais a ser dito, mas acho que essas falas já vão dar para você muito subsídio para que a sua leitura seja ainda mais rica. Mas, na próxima semana, trago um pouco, alguns destaques de alguns textos que nós vamos estudar daqui por diante, tá bom? E que Deus te abençoe.